Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. O Cruzeiro em campo buscando vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Os reforços, Lúcio Rodrigues já desde ontem na Toca da Raposa, 2 atacantes chegando hoje, tem mais atacantes chegando amanhã. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira de Copa do Brasil, Cruzeiro em campo, 7 horas da noite, Mineirão. O duelo com a Chapecoense, hein? Cruzeiro precisando de uma vitória simples para buscar vaga nas quartas de final da milionária Copa do Brasil. Cerca aí de 4 milhões em jogo, que é o prêmio pela classificação à fase de quartas de final. Time concentrado desde ontem, a preparação foi encerrada à tarde na Toca da Raposa 2, e aí vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge com o público, devendo superar aí a casa dos 30 mil torcedores, tanto que o Cruzeiro fez a solicitação ao Mineirão, subindo a previsão de público para 35 mil, a venda de ingressos ainda rolando, o torcedor pode comprar ao longo de todo o dia, lembrando que a bola rola às 7 horas da noite. Algumas dúvidas aí se o Arthur Jorge vai manter o Fagner na direita ou se volta o William, uma tendência de Gabriel Rojas retornando na lateral esquerda, e aí do meio para frente, será que mantém a formação que iniciou lá em Chapecó, com Romero, Gerson, Arroio, Kaique Kenji, Matheus Pereira e Caio Jorge? De qualquer forma, será um Cruzeiro forte para buscar esta classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E enquanto isso, o Cruzeiro recebendo os 3 atacantes que foram contratados. Claro que ainda não assinaram contrato, todos precisando aí finalizar exames médicos, alguns chegando. O Lúcio Rodrigues desde ontem já em Belo Horizonte. Vamos ver se o Cruzeiro anuncia hoje ou se anuncia amanhã, mas ele já começou a fazer os testes físicos, os exames médicos, deve finalizar isso tudo hoje para amanhã, quem sabe, treinar na Toca da Raposa 2. João Costa chegando hoje a Belo Horizonte, vai fazer os exames médicos, também assinar contrato, atacante de beirada, canhoto, 21 anos, e amanhã chega o Wesley, os 3 movimentos aí para o ataque que o Cruzeiro fez neste momento, pensando aí nas inscrições para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos ver até se o Arthur Jorge hoje, após o jogo, comenta sobre esses movimentos e se é realmente uma tendência daquilo que a gente trouxe de um Cruzeiro dando uma desacelerada neste momento no mercado. Tinha a questão com o Brian Rodrigues, mas o Cruzeiro informou a desistência no dia de ontem. Vamos projetar o Cruzeiro para amanhã? Não tem tanta surpresa assim, a não ser que, de última hora pinte alguma situação do Arthur Jorge. Até me lembro na transmissão do jogo, eu falava assim, não tem tanta surpresa assim, a não ser que o Samuel venha com spoiler. Esse que o Samuca veio com spoiler do lado esquerdo do campo, o Vidiabo foi uma surpresa no jogo passado. Mas o Otávio vai pro gol. A dupla de zaga eu acho que também não tem a surpresa, com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, a não ser que acuse alguma situação mais de rendimento físico, mas a princípio a dupla de zaga é bem formada. E é aquele papo de sempre. E para a direita, vai ter essa alternância ou vamos para o segundo jogo com Fagner? Eu tô ainda nessa mesma lógica, assim, de achar que o Arthur Jorge, se não tiver nada que o departamento médico e de saúde ali impeça ele de escalar algum jogador, ele vai com o que ele acredita que são os melhores para o momento ali, sabe? E aí eu acho que realmente vai o Fagner. Sobre a dupla de zaga, até pensando assim, talvez seja a grata surpresa pós-parada da Copa, Eu acho que os dois ali, eles voltaram num nível de forma muito boa, assim, fazendo bons jogos, Tem os momentos ali que dão uma pichotadinha ali, outra, assim, em alguns jogos, mas de modo geral, é uma dupla que tem dado bastante segurança pra gente, assim. Mas eu acho que na direita a gente vai de Fagner de novo. Colocamos o Fagner, então, na direita. Pra esquerda, Samuel, você... Rojas, Volta com o Rojas, Acho que
Assim, o Vidalba não é que fez uma partida horrível, né? Não, mas acho que o Rojas é a questão do calendário. O cara tá vindo de um futebol que o nível é menos exigente. Então você não pode perder o jogador também aí num ritmo frenético, quarto domingo, né? E quebrou a Rafa no campinho dela, né? Que ela falou que ia cravar e não sei o quê. Cravou, quase que cravou, né? Mas o que a gente menos talvez esperava ali aconteceu. Eu fiquei com receio. Eu não sei se foi assim, só a questão física, eu não sei se o Arthur quis dar um recado pro Rojas também, mostrando que não estava agradando de algumas coisas, né? Mas eu tô com o Samuca, eu acho que é importante ele ter essa sequência ali, sabe? É um jogador que tem seu valor, assim, né? É importante lembrar que ele estava na pré-lista para a Copa também. Então, que a nossa avaliação não fique também só por conta do que a gente está vendo a partir de agora, né? A gente também lembre que não só os jovens precisam de paciência e contexto, né? Mas os jogadores que estão chegando também de outras posições, né? Por mais que o momento não nos permita ter essa paciência, né? Para que a gente não perca um potencial grande, assim, né? De jogador ali, né? A gente sabe que a gente já sabia que as qualidades dele estavam mais no campo ofensivo, que tinha alguns problemas no campo defensivo ali, mas aí cabe ao Arthur corrigir, né, e a equipe também fazer os ajustes rápidos ali para conseguir potencializar o que ele é bom, né, e suprimir o que ele não é tão bom. E aí, primeiro volante Lucas Romero? Sim. É o titular da posição e assim, ponto fora da curva, não ter ido bem contra a equipe da Chapecoense no jogo de ida? Ou tem talvez alguma coisa acontecendo, ponto físico, ponto fora da curva mesmo? O Romero, ele voltou oscilando um pouquinho, né? Depois dessa parada ali, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com eu não achei o Romero fazendo um jogo ruim. Contra a Chape eu não achei também, não. Eu acho que ele fez um jogo ruim contra o Botafogo. Sim. O jogo da sequência contra o Curitiba, ele vai bem, assim, e o jogo da Chape eu acho que foi um jogo ruim de modo geral, assim, do time, né, mas, por exemplo, eu achei uma partida menos inspirada do Gerson, mas é claro, ao mesmo tempo eu espero mais do Gerson, né, do que uma partida ruim do Romero, né. Às vezes tem essa questão também de expectativa, né, a galera tem que ver qual que é a expectativa que ela tá colocando em cima do Romero, ele não vai conseguir criar algumas situações, algumas jogadas como o Gerson, ou até próprio Matheus Henrique, quando ele tá bem, né, ele consegue criar mais situações com a bola no pé. O Romero, ele vem se reinventando, vem sendo um jogador que ajuda na construção, mas ele não vai ser aquele camisa 5 moderno de conseguir encontrar passes e soluções mirabolantes, assim, né. Apesar que ele já tá sendo um jogador que chega com uma finalização, ele teve até uma boa finalização no jogo passado, né, contra a Chapecoense. Exato. Eu tô com o Samuca, eu também não acho que ele fez uma partida horrível, não, mas eu acho que ele não voltou assim naquele nível regular que ele tava antes e altíssimo, assim, né, que a gente espera dele, mas eu manteria assim com tranquilidade, porque ele quando ele tiver 100%, né, começar aquele ritmo dele ali, ele é fundamental pro nosso ano. Então falemos sobre Gerson, que deve ser o companheiro do Romero ali. Foi até no jogo contra o Curitiba, né? Eu lembro da gente brincar aqui, o Mike falando, tá faltando Matheus Pereira, Gerson aparecerem, e vai o Gerson dar aquela boa assistência pro Matheus Pereira. Não teve tanta inspiração assim no jogo de ida, mas absoluta ali naquela posição, né? O Gerson acho que ficou devendo um pouquinho, sabe? Mas e justamente tá nesse lugar, né? A gente espera mais dele, né? É sempre importante reforçar isso, né? Que quando a gente critica alguns jogadores, né? Para não ir para aquele campo de jogar a água suja fora com o bebê dentro, sabe? É porque a gente espera mais dele, né? E a gente precisa que eles realmente sejam mais criativos, né? O Gerson acho que em alguns momentos ali perdeu uma bola ou outra, né? Tava um pouquinho desligado ali, mas a gente precisa que ele seja aquele jogador que faça, que tenta o diferente também, que se for para errar, que ele erre tentando algumas coisas diferentes ali para conseguir acionar os jogadores de frente. Eu senti que os jogadores de frente nesse jogo foram um pouquinho menos acionados, né? Nesse primeiro jogo contra a Chapecoense eu tive essa sensação, sim. Até o próprio Caio Jorge, que a gente comentou um pouco antes, né? Tá tendo muita chance, mas nesse jogo eu achei que ele não teve tantas, assim.
É lógico, né? Não vai ser só o Gerson que vai ser esse cara a encontrar ele, né? Mas é claro, quando a gente tem um Gerson inspirado, tudo faz muita diferença, né? E o resto dele é padrão, né? Aquele jogo dele de controle, de não perder a bola, de conseguir... Isso ele tem conseguido ser regular, né? Tem conseguido ser um dos destaques ali nas métricas do meio campo ali, né? Mas é importante que ele também tenha o algo a mais ali, sabe? Que ele assuma essa responsabilidade, que ele é uma das referências da equipe. Será que a gente vê alguns minutos de Zé Lucas, ou Samuel? Assim, ele pode ter até mais espaço no domingo, né? Porque o Mateuzinho tá suspenso. É verdade, contra o Mirassol, né? Eu queria ver o Zé Lucas. Eu até falei mais cedo, eu acho que o Arthur Jorge está deixando ele se adaptar um pouco, né? Pra sair do esporte, uma rotina de Série B, vem para um gigante, Série A, Libertadores, Copa do Brasil, e fazer alguns treinos com o grupo, né? Mas eu acho que já passou da hora. Tem margem para ele entrar aí nos jogos, já que o Lucas perdeu espaço completamente, né? E, por outro lado, o Mateuzinho, com uma regularidade, né, mais regular um pouco do que outrora, atuando às vezes como primeiro volante ou como segundo volante, o Mateuzinho, dando mais confiança ali para o Arthur Jorge, sendo uma primeira opção no banco de reservas, mas o Zé Lucas parecia até que já ia ter alguns minutos aí com o Cruzeiro, né? Porque teve aquela pressa toda para inscrever o jogador. O que eu sinto é que o problema do Zé Lucas é que é uma entrada numa situação situacional que eu vejo, sabe? Eu acho que é uma posição ali que, para você colocar o jogador pensando em alguma mudança, alguma variação tática para contribuir para o time, é difícil enxergar isso, sabe? Fora algo situacional. O outro ponto seria o jogador que está na posição, não está conseguindo performar, e aí a gente coloca o outro para testar e ver se performa melhor. E a outra seria talvez uma mudança de característica, né? De você ter um jogador que talvez tenha um pouco mais de qualidade ali para fazer o jogo de costas, para sair jogando, para até conseguir, mesmo como primeiro volante, criar boas situações de passe, mas é algo que a gente enxerga que os nossos volantes têm conseguido fazer, né? Até porque o Gerson e o Romero, eles têm alternado também, né? Muitas vezes o Gerson cai dentro da saída de 3 e o Romero é aquele cara que faz o 1 do 3+1, às vezes troca, né? Então, e eles têm conseguido cumprir razoavelmente bem a função, sabe? Eu acho que o caso do Zé Lucas é isso mesmo, talvez ter um pouco de tranquilidade no jogo e aí a gente poder fazer uma troca para descansar um jogador, mas isso cada vez mais vai ficando raro, né? Talvez uma situação de cartão. Verdade. E, por falar em trocas, o Matheus Pereira, o 10, que teve uma substituição incomum diante da própria Chapecoense, acabou deixando o campo para a entrada do Bruno Rodrigues. Eu falei, vai dar um recado bom, mas depois eu desanimei e falei... Muito, não por conta só da troca, mas por quem entra, né? Assim, nada contra o próprio Bruno Rodrigues, que parece até voluntarioso e tal, mas não ornou, né? Não entrou mal demais. Tá mal fisicamente, né? Acho que com esses movimentos aí, talvez vá perder espaço, hein? Pois é, mas e mesmo para a vaga do Matheus Pereira? Aí... Sim, porque talvez você pode ter um Lúcio ali fazendo um segundo atacante. Eu acho que vai perder espaço. E parando para pensar que o Bruno Rodrigues, quando ele entra, por mais que ele entre na vaga do Matheus Pereira, ele não consegue fazer a função que o Matheus Pereira faz. Ele pode tentar ocupar o mesmo espaço do campo. E mesmo assim, não chega a ser assim, né? O Matheus Pereira vem no meio, a gente até comentou, né? Tirando aquele jogo contra o Remo, que ele realmente pareceu tentar se esforçar mais para fazer aquela função, e apesar de não ter a qualidade de achar os passes e tudo, mas ele vinha, buscava a bola próximo dos zagueiros, tentava achar espaços no campo. Sim, como um armador, né? Deu o passe pro Arroio, né? Exato. De calcanhar. Tirando esse jogo, os outros jogos que ele entra no lugar do Matheus Pereira, ele não faz a mesma função. Ele entra quase como segundo atacante mesmo. Matheus Pereira, no jogo passado, foi substituído e, assim, eu acho que o Arthur Jorge, ele tem uma visão muito parecida com a nossa, assim, sobre jogadores que não costumam render muito. No caso do Bruno Rodrigues, que acaba entrando sendo opção. O próprio Wanderson, que
teve uma pequena insistência do Arthur Jorge, mas ele viu que teve um limite, inclusive, e já começou a dar mais oportunidade para os garotos em relação ao próprio Wanderson. E outros jogadores... Esse aí eu acho que não volta a ser relacionado. Para a posição dele, o Cruzeiro está ficando até bem com a chegada. Ele não foi relacionado com faltando gente e tendo um monte de garoto? Até mais cedo eu vi uma discussão aqui sobre, por exemplo, se o Cruzeiro pode até emprestar alguns jogadores por conta de estar nesse momento enchendo um pouco mais o elenco. E aí o lance é esse, né? Porque, por exemplo, o Wanderson, nesse momento, ele tem uma dificuldade para ser emprestado para clubes do Brasil, por conta do número de jogos. Só a Série B. E aí, se você for emprestar os garotos, já perde o sentido da situação. E aí o Wanderson vai ficar, né? Enfim. Então, se tiver uma saída, que seja jogadores que não estão sendo oportunizados. Aí pro Wanderson, beleza, vamos emprestar então. Aí vai começar a emprestar o Kenji, que você tá... E uma coisa, por exemplo, você falou aí sobre o substituto do Pereira, velho. É o Felipe Moraes, velho. Ou o Juan Gabriel, mas o Juan Gabriel não estreou no profissional ainda. Esse eu acho que vai perder espaço de novo, né? Mas o Felipe Moraes já entrou e entrou bem nos 2 últimos jogos, velho. Fez a estreia lá como profissional diante do Coritiba. Não achei um jogo ruim, apesar do gol que ele perdeu. Mas ali eu acho que a bola que o Pereira mandou ali foi um foguete para trás, né? Porque ali o movimento é para vir à frente e o cara só dá o tapa, né? Você tem que consertar o corpo numa paulada daquela para trás, ficou difícil. E lá em Chapecó era para ter dado assistência do jogo e o Arroio perdeu, né? Então, ele faz mais sentido entrar. Se tiver que tirar o Pereira, vai ser o Bruno? Não, tem que ser o Felipe Moraes, velho. Eu também gostei das entradas dele, assim, né? Concordo com essa questão da situação, por mais que é uma situação que é, às vezes, ali mais fácil de fazer o gol, né? Tem esse lado psicológico também, que às vezes o atleta não estreando e tal, não consegue fazer o gesto tranquilo, mas é engraçado também, né? Se fosse o Marquinhos que perdesse aquele gol aí, né? Acho que você jogava alguma coisa lá no campo lá também, não jogava? Não, mas isso aí eu não posso ir contra o que eu falo. Pra fazer o que os outros fazem, deixa os meninos. É verdade. E eu vou ter paciência até um certo limite. Exatamente. Você Como é que muda as coisas, né? Quando é com outro jogador, a gente tem mais paciência, né? Até porque quando que... Não, mas aqui o lance estava bem difícil. Tava. Quando que os jogadores serão espaço, né? Então, assim, se você coloca um atleta que já na insistência não tá tirando nada... Não, e assim, comparando a estreia do Felipe Moraes com outros jogadores de base que estrearam nos últimos anos, assim, a estreia dele foi melhor que muitos jogadores, né? Ele foi muito participativo, mesmo errando, né? Ele errava, mas tentava de novo, eu gostei bastante, gostei muito mesmo. Acho que é um moleque que conseguiu, pelo menos assim, colocar um pouquinho de confiança ali pro Arthur Jorge, falar, opa, esse aqui eu acho que eu posso contar com ele em algumas situações aqui. Tanto que ele já colocou ele no jogo seguinte, né? Perfeito. Caio Jorge, o atacante centroavante do Cruzeiro, apto para o jogo e titular amanhã, com certeza, diante da Chapecoense. E a gente já apontou aqui a questão do KJ, apesar até de ser um dos artilheiros do Cruzeiro, ou artilheiro do Cruzeiro na temporada. Vai fazer o cair, vai ficar tudo beleza. Resolve. Assim seja. Pode ser 3 gols ali. Herói da classificação, Caio Jorge. E para as pontas, o que teremos? Ponta direita o Arroio? Não tem essa posição ameaçada para amanhã? Não, acho que não. Acho que o Arroio e o Kenji, eles voltam pro jogo também. Eu começaria assim também. Arroio de um lado, Kenji do outro. No fundo, eu acho que o Arroio tá mal. Tá devendo. E parte física dele me preocupou lá em Chapecó. Mas vai ter que ser ele aí, porque... E até finalização, com Kenji, né? E Felipe Moraes, eu acho que seria um risco, assim, 2 garotos já num jogo desse, assim. Deixa o Arroio que tem um pouquinho mais de rodagem.